Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. E hoje aqui no Minha Vida nós temos o professor Braguinha, que é teólogo, terapeuta familiar, diretor espiritual, né? Ele é um capelão também, é consultor, é palestrante, é escritor, a lista de grandes coisas e grande comunicador que você vai ver aqui daqui a pouquinho, né? É uma honra, né, Gerson, ter o professor Braguinha conosco. É uma honra, é um grande privilégio. E, Serginho, a gente está diante de um gigante aqui, não é? Você percebe que, olhando assim, em retrospectiva a minha vida, eu vejo que as pessoas que mais contribuíram para o meu desenvolvimento foram aquelas que me botaram para pensar. Aquelas que me fizeram as perguntas, aquelas afirmações que me faziam refletir, né? Fazia cair a ficha, não é? E o pastor Braguinha é uma dessas pessoas, não é? Todos os encontros que eu tive com ele, tudo que eu já li, que ele escreveu, sempre me bota muito para pensar. Boa tarde, pastor Braga. Olá, prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes, e a gente bater um papo gostoso agora. Que alegria, viu? Pela alegria. Pelo sotaque, a gente quase adivinha. Oxente. A gente quase adivinha, né? É aquela definição que a gente tem aqui, não é? Que o baiano é um ser humano feito só de coração, né? É uma coisa de doido. Pastor Braga, é um prazer. Por isso que diz que em cada filho dessa nação tem um baiano de coração. Ô, bênção. Maravilha. Então, o pastor Braga, ele atualmente é diretor de desenvolvimento espiritual do NASP, não é? Da Universidade Adventista. Ele tem atuado também como um palestrante requisitadíssimo, consultor, e também ele tem uma veia de escritor, não é? Eu tinha um amigo que disse assim, que eu cometo os meus livros, né? Ele também comete os livros dele, né? Mas fala um pouquinho primeiro da sua atividade profissional hoje, como é que você organiza seu tempo desenvolvendo todas essas atividades simultaneamente. Legal, hoje a gente trabalha ali no NASP, Campo São Paulo, aqui na Estrada Itapecerica, o famoso Capão Redondo, né? Ótimo. É uma escola ali com 103 anos de existência. E a gente desenvolve ali projetos espirituais com alunos, com professores e projetos de voluntariado. Todas as férias a gente sai para, no mês de julho, aproximadamente 12 projetos cada mês de julho, no Brasil e fora do Brasil. Aí no mês de janeiro a gente tem um pouco menos de projeto, 2, 3 projetos, mas isso é uma experiência fascinante, levar o pessoal em voluntariado. Esse ano, agora, no mês de julho próximo, a gente está indo para Santa Catarina, numa comunidade quilombola. O Amazonas, estou indo lá com o pessoal do Amazonas, a gente pega um barco em Manaus e vai 30 horas de barco atender uma população ribeirinha ali durante uma semana e uma população indígena. Fantástico. Aí tem o pessoal que vai para Guiné-Bissau, para o Egito, é fascinante. Bom, para quem não sabe, o NASP é a Universidade Adventista São Paulo. Isso aí. Exato. Maravilha. Fala um pouquinho dos seus livros, né? Eu tenho aqui uma relação de 4 livros, mas eu prefiro que você dê nome e fale um pouco sobre cada um deles. Beleza. Meu primeiro livro, Os Sapos Fervidos, Ossos Dançantes. É um livro que ele já está na sua 6ª edição, tem 35 mil exemplares já, é um livro que tem um acesso muito grande com o público. Já é um best-seller? Olha, pois no Brasil, depois de 25 mil exemplares, você já passa para essa categoria. Parabéns, aí, né? Muito bom. E tem sido muito bacana. Eu já fiz essa palestra dos Sapos Fervidos para um público aí de mais de 300 mil pessoas por esse Brasil afora. Então, Sapos Fervidos, Ossos Dançantes, a gente trata de eu começo com uma fábula, uma antiga lenda urbana que se diz sobre os sapos. Se você pegar um sapo e colocar numa vasilha com água fervendo, ele pula fora imediatamente, mas se você deixar esse sapo numa vasilha com água morninha da lagoa dele, ele se acomoda ali. E aí está a desgraça da vida, né? A acomodação. Então eu vou tratar disso nesse livro, né? De a gente viver uma vida acomodada, aquela nhaca existencial, o comodismo incômodo, né? Que você fica incomodado e incomoda quem está perto, né? O mau humor, aquele mau humor do cão, já começa o dia, né? Mal-humorado. Então a gente vai trabalhar essa temática no livro
e isso tem feito muita gente refletir sobre sua própria existência, e isso tem sido muito bacana. Muito bom. Então esse é o primeiro livro. Sapos Fervidos e Ossos Dançantes. A gente vai voltar a falar desse livro dele, um pouco né? mais à frente, não é? Depois desse vem Uma Cana Rachada. Uma Cana Rachada. É um livro que eu faço uma releitura da vida de Davi. Esse livro foi um momento assim de inspiração muito legal na vida. Na época aí de 2002, eu gastei uns 3 anos escrevendo esse livro. Eu tive uma ideia, porque já se escreveu tanto sobre Davi. Davi é um personagem fascinante na Bíblia, por isso a Bíblia dedica muitos capítulos contando as histórias de Davi. Então eu parti do seguinte: eu imagino Davi velhinho e eu convido o leitor para sentar-se à beira da cama de Davi, e o livro é Davi contando as suas histórias e tirando lições de vida para quem está lendo o livro. Fantástico. E o título, Uma Cana Rachada, só lendo o livro para descobrir, Pra descobrir por quê, né? Por que Por uma quê? cana rachada? E aí depois da Cana Rachada veio o livro Parábola dos Caranguejos. Dos Caranguejos. Fale um pouco sobre os caranguejos. Os caranguejos. Isso é uma coisa muito legal, é uma lição extraída. Eu gosto muito de coisa da natureza, né? É uma lição da natureza. Sabe que o catador de caranguejo, quando ele está no mangue catando caranguejo, ele vai colocando os caranguejos numa vasilha e não precisa fechar a vasilha, porque tem uma coisinha simples. Um caranguejo não deixa o outro sair. Eles vão se enroscando ali com aquelas garras, né? Então é muito interessante isso, porque a partir disso a gente pensou numa metáfora assim, que existem muitas pessoas que agem como caranguejos em nossa vida. Nos amarrando, nos segurando. Então pode ter... Aí eu vou tratar de um pai caranguejo, uma mãe caranguejo, filho caranguejo, uma caranguejada só, né? Mas aí esses não são os piores caranguejos, porque a gente criou a ideia de os caranguejos internos, né? Aí eu criei personagens que são esses caranguejos internos. A gente vai trabalhar com as emoções, que são coisas que nos amarram, nos seguram. Aí vamos tratar da raiva, né, do desânimo, de uma série de coisas que nos amarram a vida. Aquelas crenças e comportamentos limitadores que nos Muito puxam para baixo e impedem que a gente desenvolva o potencial. E aí eu posso me tornar no meu maior inimigo, né? Então, se eu tenho a mim mesmo como meu inimigo, não preciso de inimigo nenhum na vida, né? Pois é. Eu mesmo dou conta, né? E às vezes a gente transfere para o outro. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E o quarto livro, então? É um livro que eu costumo dizer que a gente só escreve um livro dele depois dos 50 anos, né? Eu escrevi exatamente quando eu completei 51 anos. É As 7 Vidas que Não Temos e Todas as Outras que Vivemos. Uau! É um livro muito reflexivo, onde a gente faz uma série de pensamentos e reflexões acerca de como viver uma vida plena. E é bem a proposta do que vocês trabalham aqui, uma vida de plenitude, como a gente aproveitar mais o momento, né? Que pode ser intenso. Disse que... Tem uma frase interessante no filme Perfume de Mulher, é uma frase que o Al Pacino vai dizer assim: em um instante se vive uma vida. Então, há momentos que podem ser tão significativos que eles valem por uma vida inteira. E há pessoas, diz um filósofo, que vivem uma vida inteira e não experimentam aquilo que outros experimentam num instante sequer. Uau. Essa é uma frase do Léo Buscaglia que eu gosto muito, né? Há quem experimente mais em um momento aquilo que outros não experimentam durante uma vida inteira. Então a gente vai trabalhar isso, como viver o presente, o momento, como valorizar essa vida que a gente tem, que, como eu gosto de dizer, a vida é um presentaço de Deus. Pois é, e é exatamente esse aspecto que às vezes as pessoas não se dão conta. É um presente. No presente. Porque muitas vezes as pessoas, e assim, as estatísticas revelam que uma boa parte das pessoas vive mais tempo com a sua mente no passado do que efetivamente no presente. Essas, em geral, elas são tomadas por depressão, uma série de sentimentos negativos relacionados ao seu passado. Outras vivem com a sua mente a maior parte do tempo no futuro, com as preocupações, com a ansiedade, etc. e tal. E perde o presente, que é o presente. E aí pronto, perdeu tudo. Exatamente. Perdeu a vida. Você sabe, esse livro eu escrevi pensando muito nisso, numa coisa da minha vida, assim.
quando eu tinha aí meus 16 anos, lendo um poema de uma revista, que estava numa revista, eu encontrei um pensamento, eu não tinha cabeça na época para saber que aquilo era uma filosofia de vida, mas esse pensamento, ele de alguma forma mudou minha vida. Eu tinha 16 anos, isso mudou minha vida, eu me agarrei a isso. E anos mais tarde é que eu fui pesquisar esse pensamento, entender a filosofia por trás do pensamento, que é a filosofia de Heráclito, a filosofia do devir, tudo flui. Heráclito dizia, você não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque você já terá mudado e o rio também. Também. Uhum. Então, a minha filosofia de vida, extraída desse pensamento aí, né, estou falando aqui de 1978, né, um bocado de tempo atrás, é assim, vivo bem o dia de hoje. Assim, cada ontem se torna uma gostosa saudade e cada manhã uma abençoada esperança. Uau! Carpe diem. É isso aí. Aproveite É o isso aí, dia. aproveite o dia. E esse dia é agora, né? A gente não tem o dia todo, né? Isso é legal, né? A gente não tem o dia todo, nem o dia todo. É agora, é um instante. É um instante, né? Porque um instante. se a gente para prestar atenção, assim, o presente mesmo é muito curto. É verdade. Porque já virou passado, é né? extremamente fugidio, né? Tá. Quando eu pronuncio a primeira letra da palavra instante, o instante já se tornou passado. Então, vivenciar isso é fantástico, né? É um presente de Deus mesmo. Né? E muitas pessoas passam exatamente assim passam sonhando no sentido, né? E não há nenhum problema em sonhar. O problema são aqueles que só sonham dormindo, né? É verdade. Tem os que sonham acordado e esses são os mais Esses perigosos, podem dar que vida fazem aos a coisa... sonhos, né? Exato. É verdade. Eu tenho aqui um pensamento de assim, gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vivo já morreu. É verdade. Né? Essa Aproveitar quase aqui. vida é uma desgraça. Exato, quase, né? Aproveitar aqui e fazer uma janela para o ouvinte que está ouvindo agora, que chegou agora, né? Porque a nossa audiência é rotativa. Você está aqui na Dora FM 98.1, você está no Life Academy, Academia da Vida. O nosso WhatsApp, anote aí, é 11 9 8024 6262, 11 9 8024 6262. E no quadro Minha Vida Hoje, essa fera que é o pastor Braguinha, e falou desses títulos tão interessantes dos livros que provavelmente você já queira até adquirir. Chama a gente, 11 9 8024 6262. A gente tem alguns minutos ainda nesse bloco de hoje e eu já estou puxando aqui o pastor Braguinha, ele já vai assumir um compromisso de estar com a gente aqui amanhã de novo. Sim, okay? com certeza. Muito uma alegria. Bom. Amém. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho, introduzisse aqui um pouco mais detalhado o assunto do sapo fervido, né? Você joga o sapo na água fervente, ele pula fora. Você joga na água morninha e ele vai ficando. O que acontece com esse sapo? Então, aí a fábula é interessante, né? E rica de significados, porque você pode ir aquecendo a vasilha onde o sapo está e o sapo pode, essa água ferver e ele morrer fervido porque, eu gosto de dizer, com o seu instinto sapônico, ele não percebeu que as condições ao redor dele mudaram. E aí está o grande perigo da vida, né? É a gente... não ter percepção de como as coisas estão mudando e das mudanças que nós precisamos fazer na vida o tempo todo. Não dá para acomodar, né? Então, a pessoa que vive, né, aí o estilo, eu vou trabalhar essa coisa do sapo fervido. Eu tenho uma coleção de sapos, eu tenho aí hoje 755 sapos, né, de todos os tamanhos e É uma cores. saparia É uma total. sapaiada de louco, é uma sapolândia, né? O sapo mesmo? Não, eu tenho Como vidro, assim? madeira, né, souvenir. pelúcia, souvenirs, que, sabe, vem de todas as partes do mundo aí, as pessoas trazem esses sapos. É bem legal, eu tenho uma interação bem bacana. E nas palestras por aí eu levo um monte desses sapos para mostrar como essa metáfora funciona, né? De que esse estilo de vida de sapo fervido é aquela pessoa, né, que vive uma coisa tão ruim, tão sem graça, a vida sem tempero. Então, aí vem a reclamação, porque ou você vive intensamente a sua existência, ou ela passa a ser uma coisa chata, né? Então, para uma mesma pessoa,
o sol que pode estar maravilhoso, para outra está incomodando. Olha Incomodando, que sol aham. quente miserável. Então, para quem é sapo fervido, nunca nada está bom. Então, eu vou reclamar de tudo, né? Tá. Esse é o estilo que é desgraçadamente ruim para a nossa vida, porque a gente acaba se prejudicando. O maior prejudicado se torna eu mesmo, quando eu vivo esse estilo de vida, né? Nós amanhã vamos continuar nesse ponto onde nós estamos parando agora, porque eu quero fazer com você amanhã a leitura do impacto que tem essa coisa de o cenário à minha volta está mudando, eu não estou me dando conta, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento profissional Sim, hoje, sim. não é? Mas isso vai ficar para Para amanhã. amanhã aqui ok? na Dória FM. Pastor Braguinha, Beleza. obrigado por hoje. não é? Maravilha. Foi uma Grande sinopse abraço. aqui de tudo que ele faz, que ele fez e que vai ser aí a sequência com ele aqui na programação da Dória FM.